Olá, boa tarde para você que acompanha a gente aqui no painel regional de segunda a sexta, não é? Sempre à 1h30 da tarde. E como nós estamos com horário eleitoral na televisão e no rádio, 20 minutinhos de atraso, estamos entrando às 1:50. Você não vai se acostumar com esse horário, porque daqui a pouco ele vai terminar. Evidentemente, a gente volta, não é, ao nosso horário habitual, das 13h30, 1h30 da tarde, até às 2h30. Mas enquanto a eleição não acontece, não é, nós vamos seguindo nessa batida aqui de 2:10 da tarde até às 2:50, com as personalidades da região metropolitana, personalidades do Brasil, discutindo, debatendo, aprofundando os assuntos que fazem aqui a pauta da região metropolitana e, claro, os temas nacionais também. Essa edição, prazer aqui no painel regional, a gente recebe Marcos Braz Oliveira, o Macaé, presidente do Sintracomos, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Macaé, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado a você, Votoraí, estamos à disposição. Obrigado, Macaé, por estar conosco. Muita satisfação também recebendo aqui, depois de longo e tenebroso inverno e verão também, né? Nosso Fernando Wagner Chagas, jornalista, comentarista político, que mais uma vez retorna, né, ao painel regional, né? Espero para ficar aqui como colaborador, viu, Chagas? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos telespectadores da Santa Cecília TV. Estamos de volta, né? Já não era sem tempo, né? Questões profissionais. Questões profissionais, é claro, atrapalham um pouco, a gente sabe disso, né? Mas agora as coisas estão azeitadas, encaminhadas, né? O Chagas está de volta aí com a gente. E o momento é bom, né? Discutir política. Discutir política, eleições, né? É verdade. E o nosso Marcos Santana, não é? O companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde especial aqui ao nosso amigo Chagas aqui, que ficou um período sabático aí de reflexão, deixou de participar do painel, mas não deixou de observar atentamente o cenário político não só local, mas como nacional, e tem muito a contribuir para a gente aqui. Seja bem-vindo novamente, Chagas. Obrigado. Política é um vício, né? Não adianta, mesmo à distância a gente acompanha, né? Não tem jeito, né? Lembrando sempre o telefone para contato, 3014-5281, ligue para cá, envia a sua pergunta, o seu comentário, você pode interagir à vontade com a gente aqui no painel regional, como também pelas redes sociais, né? O facebook.com/painel regional. Lembrando que nós estamos online, não é? Basta você acessar o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicar no ícone painel regional e acompanhar a gente, acompanhar as nossas discussões, nossos debates aqui em tempo real. E programa encerrado, vai para o YouTube. Você acessa e revê os melhores trechos ou o programa por inteiro, se você assim desejar, não é? Destacando aqui os nossos parceiros, o parceiro bissemanal, não é? Nosso Jornal da Orla, que circula pela cidade e pela região nesta quinta-feira. E está aí a manchete: Santistas são bons de clique. Não é? Essa é a manchete do Jornal da Orla. Pesquisa feita no país inteiro revela que Santos é a 17ª cidade que mais faz compras pela internet. Eu passo aqui 3 exemplares, Macaé me ajuda aí a distribuir, um para o Chagas e outro lá para o Marcos Santana, para ele conferir se está tudo direitinho como ele fechou, não é? E pesquisa interessante, né, Santana? Essa capa aí do jornal, né? Compras pela internet, Santos está em 17º lugar. Isso, evidencia uma tendência aí agora no comércio de produtos e serviços, 17ª no país e 5ª cidade do estado de São Paulo. E se você parar para analisar um número de muita grandeza, porque per capita, por um gasto per capita, Santos até supera outras cidades, se equivalem até a capital de São Paulo, né? Isso demonstra que cada vez mais as pessoas estão mudando seu hábito de consumir e aliando a facilidade. E quem quiser acompanhar essa edição do Jornal da Hora, também damos algumas dicas para a pessoa fazer a sua compra com segurança. Já fez compras pela internet, ô Macaé? Não, a grana é tão curta, cara, que não dá para fazer compra pela internet. Mas às vezes tem uns descontos bons, viu? Ah, sim. Tem umas promoções lá que deixa a gente de queixo caído até, viu? Eu não... É bom ficar atento, viu? Eu não costumo, né, pela internet, ainda tem um certo receio, né? Que o produto não venha, essas coisas. Que a gente vivencia tantas coisas aí que acontecem e tal. Obviamente que não em poucos casos, né? Nos casos, né? Mas eu não tenho realmente essa, né, de fazer compra pela internet. Eu faço pessoalmente, né? Ou que geralmente quem faz mais que fica é minha esposa, que cuida de tudo, né? Ela compra tudo para mim, ela que me veste, ela
Entendeu? Eu não Você sei terceiriza para a sua esposa. Eu terceirizo para ela resolver tudo. E o Chagas, faz compra pela internet? Faço até por uma questão de economia, né? Fica mais barato, né? Tem que saber comprar, principalmente livros, né? Sou um viciado em livros, então eu compro muitos livros, compro tênis e outras coisas mais. E é fundamental, tanto para o comércio e também para a prestação de serviço, esses dois segmentos da sociedade, eles investirem em tecnologia, senão eles vão perder mercado. Hoje a venda presencial, ela já está caindo muito e tende a cair mais. Então é fundamental, quem quer vender o seu produto tem que pôr na internet, mesmo a prestação de serviço. Eu fico impressionado às vezes com alguns descontos que eles oferecem lá, esses sites de compras aí. Caramba, se o cara estava vendendo por 350 e larga por 150... A gordura era monstruosa, então, né? Anteriormente. Porque, pô, teve sobra, obviamente é sobra de estoque, né? E aí precisa virar o estoque e tal, porque os novos modelos estão chegando, enfim, você precisa, né, desovar. Então, o que custava 350, né, vai por 150, por 100, é impressionante, né? E a competição, né? O preço só baixa na concorrência. Com a internet aumenta a concorrência. Aumenta a concorrência. Antigamente a gente só podia comprar um produto indo em Santos ou São Vicente. Hoje nós podemos comprar um produto lá em Manaus. Então essa concorrência obriga a baixar o preço. Inclusive, uma grande tendência também é a compra internacional. A China está aí, uma grande potência econômica, e vários sites, inclusive em português, eles oferecem produtos feitos na China com pronta entrega pelo correio na casa da pessoa, né? Só, como disse o Chagas, tome certo cuidado aí com o site que você vai acessar, né? Procure informações a respeito dos serviços prestados por ele e compre à vontade aí, porque normalmente as coisas funcionam direitinho, essas compras pela internet, chega no prazo certo e só pode dar um azar do número compra um tênis, aí não encaixa direito no pé, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? O número da camisa veio errado, você tem que dar para um filho, para o sobrinho, sei lá, né? Destaque do DL, o Diário do Litoral, nosso parceiro aqui do dia a dia, também em manchete, quadrilha, rouba R$400 mil de banco. Aconteceu na Vila Matias, na agência do Santander. O gerente acabou sendo rendido pelos ladrões que subtraíram dinheiro do cofre e de caixas eletrônicos. É um problema, questão da segurança pública. Aqui Macaé me ajuda aqui também a distribuir um exemplar para o Chagas e para o nosso Marco Santana, do Jornal da Hora, né? Bom, o problema da segurança pública debatido e discutido, mas não com a profundidade devida aqui nesse período eleitoral pelos candidatos ao governo do Estado, pelos candidatos à presidência da República, lamentavelmente, né? Os debates estão acontecendo, agora há um recesso aí dos debates eleitorais, que devem voltar na próxima semana, tanto para o governo do Estado como para a presidência da República aí um pouquinho mais à frente. Mas nesses debates todos que você viu aí, Macaé, nesse período eleitoral, nas propagandas de televisão e de rádio aí, está te satisfazendo aí? É possível você tirar a dúvida dos candidatos ou não dá nem para prestar atenção? Não, obviamente o debate sempre ele é saudável, né? Até para a gente até ter a nossa escolha e poder saber realmente as posições dos candidatos que estão aí se apresentando, né? Agora falta mais um pouquinho de habilidade e tal, porque está sendo tão repetitivo. O que nós já conhecemos é saúde, escola e tal, isso aí nós já sabemos. Nós queremos saber o que que eles vão fazer para realmente melhorar todos esses setores, né? Que começa pela educação e termina pela saúde. É isso que nós queremos. E também o déficit muito grande que tem da casa própria, né? Hoje nós temos um déficit violento de moradias. O que fazer para isso? Porque é sabido, nós, principalmente nesse campo da construção civil, que uma das dificuldades são terrenos, para que você compre o terreno para a construção. Mas quando chega nessa época também da eleição, parece que existe algumas mágicas aí e tal, porque é meio complicado. Então a gente gostaria de saber, né? O povo gostaria de saber, né? Chagas, como é que está acompanhando aí esse processo eleitoral todo? Campanha presidencial que domina aí quase que o cenário por completo, a campanha para o governo do Estado, ao Senado, enfim. E temos as eleições também para os cargos de Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual no caso, e para a Câmara Federal também, deputados, né?
que vão representar o Estado e a região, aqueles que forem eleitos, evidentemente. Né? É possível a gente esclarecer alguma coisa com o que a gente está vendo aí? Não? Ou é essa coisa, essa salada aí que o Macaé desenhou? Siga esse raciocínio do Macaé. Primeiro, os debates são muito engessados. E durante os debates, mesmo quando tem possibilidade de apresentar proposta, os candidatos preferem desconstruir o adversário. E na realidade o que o eleitor quer? Ele quer proposta para os futuros. Um candidato praticamente não, uma candidata praticamente não tem tempo de televisão para apresentar o seu programa. O outro, devido à situação que se encontrou e que se encontra, prefere hoje mudar o rumo e também partir para o ataque. E a candidata que tem mais tempo de TV também está partindo para o ataque. Na realidade, ninguém está apresentando proposta de como tirar a economia dessa estagnação que nós estamos vendo, principalmente neste ano. E principalmente como vai combater a inflação. São pontos que deveriam ser debatidos e estão sendo deixados de lado para esse ataque mútuo. Há, na realidade, uma finalidade de um candidato de desconstruir o outro, faltando sim respostas concretas, factíveis, para que o eleitor possa decidir. Muito bem. Santana já esteve com a gente aqui debatendo aí há 15 dias, né? Sim. Outra semana você acabou tomando falta aqui no programa. E de 15 dias para cá, houve alguma mudança no quadro eleitoral para a presidência, mas não muito, né, Santana? Em termos de pesquisas, né? E eu acho que numa primeira análise, o que mais chama a atenção nas pesquisas, que refletem a vontade popular, cada vez mais a população está insatisfeita com a classe política. O descrédito, acho que nunca em nenhuma outra campanha eleitoral esse descrédito se demonstrou com tanta força. Tanto é que esse salto da Marina nas pesquisas, né, em menos de 10 dias aí, ela praticamente superou a presidente Dilma nas intenções de voto. Isso aí, na verdade, reflete menos a vontade do cidadão de querer que ela seja presidente e mais uma insatisfação com tudo que está aí. Tudo que está aí significa os 8 anos, os 4 anos de Dilma, os 8 anos do Lula, os 8 anos do PSDB, o descrédito completo com a classe política, inclusive com a incapacidade dos parlamentares de darem respostas satisfatórias à sociedade. Então essa intenção de voto que se manifesta nas pesquisas em favor da Marina reflete aquele sentimento das pessoas que foram às ruas em junho do ano passado, demonstrando a sua total insatisfação com tudo que está aí. E nos debates políticos a gente percebe que, na verdade, as coisas tendem a não mudar. Porque a gente, como o Chagas disse agora há pouco, os candidatos não vêm apresentar propostas, não vêm demonstrar de que modo querem promover as mudanças que o país precisa. E eu não vi em nenhum momento até agora nenhum candidato chegar ao público e falar como é que vai reduzir os gastos públicos, que esse eu acho que é o principal câncer do setor público brasileiro, que nós temos dezenas de ministérios, a população não consegue ter os serviços que ela merece, a carga tributária só aumenta, a taxa de juros do Brasil é um índice vergonhoso, e até agora nenhum candidato veio ao público dizer como que vai fazer que a máquina pública seja mais eficiente, gaste menos e, consequentemente, o brasileiro precisa pagar menos impostos. E você tocou num ponto importante, como desarmar essa armadilha, que é justamente isso. Diminuir a carga tributária, diminuir a despesa pública e diminuir os juros. Ninguém explicou como vai fazer isso. E continuar oferecendo bons serviços. E bons serviços. Isso que é importante. E ninguém conseguiu explicar. Só concordando com o que o Marcos falou, né? E as pesquisas mostram bem isso. Depois do acidente trágico que vitimou de forma fatal o Eduardo Campos, a Marina cresceu. Muita gente até pensa, foi por causa da comoção. Nós estávamos até discutindo. Não foi por causa da comoção, foi justamente pelo que o Marcos Santana falou, né? Havia os insatisfeitos e os indecisos. No primeiro momento, os insatisfeitos e os indecisos foram para a Marina. No segundo momento, a Marina pegou votos do Aécio e pegou votos da Dilma. E no terceiro momento, os votos votaram para a Dilma e o Aécio continuou perdendo voto. E tem o quarto momento agora, com as pesquisas dessa semana, quadro estável.
mostrando que a população, na realidade, quer mudança. E como que ela viu essa mudança? Ela viu a mudança numa candidata que fosse diferente de tudo que está aí. E esses votos, neste momento, vamos aguardar o encerramento do primeiro turno e depois do segundo turno, nesses momentos, quem está capitalizando toda essa insatisfação da população brasileira é a candidata Marina Silva. Tanto que tem a candidata Dilma Rousseff tem 12 minutos de TV e está em empate técnico com uma candidata que tem apenas 2 minutos de TV. E nós sabemos o quanto é importante minutos de TV numa propaganda eleitoral. Aliás, é a grande preocupação do Partido dos Trabalhadores nesse momento, né? Aliás, o eleitor brasileiro, esse que prefere não votar nem na Dilma, nem no PSDB, e uma parte dele já está manifestando sua intenção de votar na Marina, ele está num grande dilema, porque ele não quer nem o PT, não quer o PSDB, mas não sabe se realmente quer a Marina, porque na verdade a Marina não realmente apresentou, ela ainda não convenceu essa parcela que está demonstrando a intenção de voto nesse momento. Pode ser que daqui até antes da eleição, essa intenção de voto aí vire fumaça também, né? E ela é contraditória. Ela prega uma coisa, mas age de outra forma. Então, essa contradição, se ela não mostrar conteúdo, que no segundo turno, a tendência aí é as duas, a Marina e a Dilma. No segundo turno, que vai ter 10 minutos para uma candidata e 10 minutos para outra, sem aqui descartar o Aécio, que o Aécio ainda tem uma mínima chance, mas se ocorrer isso no segundo turno, 10 minutos para uma e 10 minutos para outra, se a Marina não mostrar conteúdo, não mostrar, como ele falou, o que vai fazer, corre risco de até perder uma eleição que muitos já diziam, né, que devido a essa insatisfação, já eram favas contadas, já estava ganhando a eleição. Essa eleição não está ganha e nós vamos ter um segundo turno muito acirrado entre as duas. E a diferença de uma para outra não vai passar de 2, 3, 4 pontos. Vai ser uma disputa bastante acirrada no segundo turno. Acirrado porque o Chagas é um cara educado, né? Porque a coisa vai ser, na minha opinião, absolutamente sangrenta, né? Principalmente se na primeira pesquisa do segundo turno a Marina Silva vier à frente da presidente Dilma, né? Se houver o contrário, é claro que a presidente vai ser atacada pela campanha da Marina, mas não na mesma proporção que a campanha presidencial vem batendo na candidatura da ex-senadora candidata pelo PSB. Agora, o Macael viu um escândalo aí da Petrobras, né? A tal delação premiada do ex-diretor, vazamento da revista Veja, que é uma coisa criminosa, vazamento criminoso, na minha opinião. O Cassione falou isso aqui ontem, o Rogério também fez uma avaliação importante com relação a esse tema, não é? Um vazamento que gera aí uma impressão no ar de favorecimento a uma determinada candidata, tentativa de se dar um impulso a uma determinada candidatura que interessa aí a determinados setores da Polícia Federal e dessa revista aí, que a gente sabe que tem um bico comprido, né, na ponta. Mas você acha que algum fator aí pode interferir ainda para evitar que o segundo turno seja entre duas mulheres? Que é algo inédito no país, né? Assim, é uma coisa inédita. Uma das coisas que, por exemplo, eu particularmente, eu acho que isso é descabido e é muito ruim até para as questões políticas do país, o andamento, o bom costume do país. Até porque esses escândalos, essas falcatruas que acontecem, todos eles estão sabendo. Exatamente só na época da eleição que aí todo mundo começa dando sua afinitada. Na época da eleição. Mas isso já é sabido há muito tempo, porque o pessoal da área de investigação e sabe e tal. Eu acho que só poderia vir para o ar fazer alguma acusação quando tivesse prova concreta, porque às vezes você nomeia alguns nomes das pessoas sem ter a prova concreta, só porque ouviu falar ou alguém falou alguma coisa, não sem testemunha, já a partir da hora que você ventilou o nome de qualquer pessoa é muito difícil, porque o que vale primeiro é a primeira manchete. Depois, para você vir atrás, para explicar aquilo, você já teve um prejuízo violento. Eu acho que não é legal esse tipo de coisa. Eu acho que tem que haver investigação, tal. Quando tiver realmente tudo concluído, aí sim, aí tem que vir para a mídia e realmente fazer a devassa mesmo, e aqueles que for culpado tem que pagar. Marcos Santana, já caiu do céu na redação do Jornal da Orla ou no seu computador alguma informação sigilosa, importante, que você deu em primeira mão, aí, apontando nomes aí de pessoas? Você é um repórter atuante, bastante conhecido aqui na região metropolitana. Você conhece algum profissional, colega nosso, que tenha caído do céu, assim, no computador do cara, assim, do profissional de imprensa? Um furo de reportagem. No caso da Veja, né? Porque só pode ter vindo do céu, né? Se ninguém da Polícia Federal informou
ao repórter da Veja, caiu do céu. A Veja tem um As pai de informações. santo muito bom, né? O pessoal da Veja tem um pai uma de coisa santo muito impressionante bom. isso. Bom, na verdade é o seguinte, até por experiência pessoal, principalmente em eleições municipais, a gente percebe que a profusão de denúncias e dossiês se intensificam muito, né? Mas na verdade eu acho que o jornalista tem que ter a responsabilidade de checar a veracidade dos fatos, porque ouvi dizer, me falaram, me disseram, todo mundo pode fazer. Entre você ouvir falar sobre alguma coisa e checar a veracidade e publicar, tem uma distância muito grande, né? Então eu acho que às vezes nesse afã do jornalista de querer, eu não estou falando que é o caso, acho que na verdade não é o caso. Não é mesmo, com certeza muitas não. vezes o jornalista tem aquele afã, aquela vontade de dar o furo, de dar a notícia antecipadamente, e acaba cometendo muitas injustiças e erros graves, né? Mas no caso específico da revista Veja, até pelos precedentes dela, ou pelo histórico, né? Pela ficha corrida, vamos dizer assim, do pessoal da revista Veja, não é o caso não, né? A gente vê que tem uma intenção clara aí, né? Você leu atentamente a reportagem da Veja, não é? Com as informações que vieram, não sabe se como, ninguém sabe como, né? Vieram voando, né, da Polícia Federal para a redação da revista. Primeiro teve um ponto, a delação premiada, né? Paulo Roberto Costa não quer seguir o mesmo rumo do Marcos Valério, pegar 50 anos de cadeia, que na realidade não são 50, são 30. Então ele viu numa situação difícil, ele propôs, a advogada dele propôs a delação premiada para que ele tivesse a redução da pena, né? Porque ele pensou, aqueles que ficaram com o Marcos Valério ou estão soltos ou serão soltos em breve, e eu vou pegar 30 anos. Então o Paulo Roberto Costa resolveu trocar essa delação premiada por benefício para diminuir a sua pena. Esse é um ponto. O outro é o vazamento. O vazamento, logicamente, é interesse político, nem político, é eleitoral, né? Só que, para minha surpresa, nessa pesquisa da Datafolha, publicada hoje, ainda não mostra... Alteração nenhuma. Nenhuma. O que prova que a população não está muito preocupada com a corrupção, embora ela rejeita a corrupção. Ela está preocupada mesmo com as questões nacionais. As questões nacionais hoje são duas. Uma, econômica. Inflação e perda do poder aquisitivo. E a outra, esse cansaço da política tradicional do brasileiro em relação a essa polarização entre PSDB e PT. Então, não vi nesse momento, nessa pesquisa na Datafolha, qualquer influência desse novo escândalo. E esse escândalo é um escândalo que pega fundo na população brasileira, que mexeu na Petrobras. O mensalão era um esquema difícil de entender. Agora, a Petrobras não. A Petrobras é um símbolo nacional. E quando mexe na Petrobras, o brasileiro sente. Mas isso não foi demonstrado nas pesquisas. Olha, Chaco, tem uma coisa, tem um fio condutor em comum a toda essa denúncia da Petrobras, que remete ao mensalão, que se a gente puxar um pouco pelo tempo aí, vai respingar o quê? Na época do Fernando Henrique Cardoso, quando teve aquela denúncia, que foi até comprovada, de compra de votos. O que é? Que o Poder Executivo Federal, infelizmente, ele precisa comprar os parlamentares para poder governar. Isso tem um nome bonito, né? Presidencialismo de coalizão. É, né? Governabilidade. Governabilidade. Mas na prática, o que acontece é diferente. Né? Esse esquema da Petrobras pode ser que tenha uma parte aí para o enriquecimento pessoal, sem dúvida. Mas o espírito dele, né, a intenção dele foi o quê? Para vitaminar os parlamentares, para fazê-los votar de acordo com os interesses do governo. A mesma coisa que aconteceu com o mensalão e a mesma coisa que aconteceu no governo de Fernando Henrique. Seguindo esse raciocínio, né, uma coisa é a sequência da outra. Talvez, por hipótese, essa ampla aliança que tem o PT, que dá 12 minutos de TV, não tenha relação com a Petrobras e com recursos da Petrobras? Então é um ponto de interrogação que fica. Então, quando há desvio de dinheiro público, que o dinheiro da Petrobras é público, né, para atender políticos, eu não vejo aí, como o Santana falou, enriquecimento pessoal, mas o interesse político. Muito bem. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que uma quadra poliesportiva e outras 2 quadras de menor dimensão, né? Isso vai ser o que a Prefeitura está construindo lá no espaço do Campo de Areia do Centro de Atividades Integrados, o CAIS, do Colégio Santista, lá na rua 7 de setembro, 34, no centro de Santos. A obra deve ser entregue até o próximo dia 15, substituindo as quadras antigas. A intervenção vai beneficiar os alunos da rede municipal de ensino que utilizam o espaço para formação em período integral e também para a população do entorno, que é atendida durante os finais de semana.
Agora sim, o nosso break, voltamos já já. Muito bem, Painel Regional está de volta, com muito prazer nesta edição, recebendo aqui o Macaé, não é? O nosso Marcos Braz Oliveira, que preside o Sintracomos, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Nosso Fernando Chagas, muita satisfação de volta aqui conosco, e também o Marcos Santana, companheiro editor adjunto do Jornal da Orla. Segue aí o 3014-5281 para você entrar em contato conosco, não é? E pelas redes sociais você tem o facebook.com/painel regional. Ô Macaé, o Sintracomos completou 76 anos, é isso? Agora no final do mês de agosto, né? Dia 30 de agosto. Temos aí parece um balanço interessante aí da atividade do sindicato, né? E dos problemas e das soluções que vão acontecendo, né? Diga lá. Nós, ao completar os 76 anos, né? Além da luta diária, que isso nunca para, né? Nós estamos sempre lutando pela sobrevivência, né? É uma luta árdua, né? Principalmente no setor da construção civil. E aproveitamos também e inauguramos uma subsede em Bertiogas. Então hoje nós temos 5 subsedes e uma sede que fica na Júlio Conceição, que todas são próprias, né? Que é da categoria. Então isso isso significa que o nosso trabalho ele é acompanhado pelos nossos associados, né? E eles têm uma confiança veemente nessa direção que hoje está aí. E o nosso trabalho é sempre defendendo, né, a classe operária, né? Além de defender a classe operária, também protegendo também o mercado de trabalho, né? Porque você tem que trabalhar nas duas fontes. Exigir da qualidade de serviço, da contrapartida, da qualidade e também proteger o mercado de trabalho desses trabalhadores. E para pegar o gancho nessa linha aí que você está colocando, como é que vai o mercado de trabalho aí na construção civil aí, já que nós temos uma retração da economia, né, e toda vez que acontece isso, a construção civil, que é a maior empregadora ainda, né, que a gente tem no país, sempre acaba tendo aí alguns problemas a mais, né, com relação aos trabalhadores, enfim. Realmente, na construção civil, agora nesse momento, nós estamos aí com uma perda de 21%. Perda de 21%? Perda de 21%, que é do investimento. Quer dizer, ela está estagnada, ela parou, quer dizer, você nem... O cara fala, não, está fechando aqui e tal, não é conversa. Está aqui, está se mantendo mais ou menos quem está hoje empregado, mas mesmo assim, sem investimento de avanço, é de 21% só na construção civil. Né? E se você olhar nos outros setores também, que existe, no automobilismo mesmo, é de 33%. Qual é o setor? Do setor do automobilístico. São 33%. Indústria automobilística. Da indústria. Você pega mais 21%, né, da construção civil, né? Até porque a construção civil não tem incentivo nenhum, sempre tem incentivo para isso, para aquilo, mas para a gente não existe nenhum incentivo. Mesmo ela sendo um dos maiores empregadores. Porque assim, se a construção civil está em alta, todo mundo vai estar em alta, porque através da construção civil vem tudo, né? Vem a elétrica, vem a ferragem, o cimento. Isso aí mobiliza, né, os setores. E o terminal é o comércio. Porque se ela está em alta, no terminal é o comércio, porque todo mundo aqui gira, né? A grana que o pessoal percebe, ele gira dentro do mercado. Mas nós estamos tendo essa dificuldade, né, já sentindo essa pressão violenta. Hoje, então, diz que não há inflação e tal, mas é sabido de todo mundo que é uma inflação violenta. Vou falar, terminar a eleição, aí a gente vamos receber um tarifácio que não vai ser brincadeira. É um setor que realmente precisa de incentivo, porque é uma das grandes dificuldades do país, que é a habitação e a obras de infraestrutura, né? Que é aí que necessita de mão de obra da construção civil, né? Que deveria ter mais incentivos do governo para que esse desenvolvimento em cadeia aconteça como o Macaé está falando, né? E é interessante observar que é o maior paradoxo da nossa economia. Um país que não tem investimento, um país com inflação alta, ainda assim tinha consumo. E devido a esse consumo, o mercado de trabalho ainda se mantinha. Demorou
Que eu não vejo recessão, vejo uma estagnação, como ele falou. Demorou para essa estagnação atingir os empregos. Inclusive, eu esperava que só atingisse ano que vem, mas já está atingindo esse ano. O CAGED já mostra isso, uma queda de emprego, principalmente na indústria, seja na indústria da construção civil ou na indústria de transformação. Já está afetando, mas demorou para afetar. E essa demora para afetar, e vamos para o lado político de novo, que ainda está sustentando os índices de aprovação do governo federal. É justamente não atingiu o consumo, faltou investimento, a inflação está alta, mas não atingiu o emprego. Está atingindo agora. E seja lá o presidente que ganhar a eleição, além do tarifaço, que vai ter que ser corrigido uma hora ou outra, os preços administrados, energia elétrica, transporte público e combustível, isso vai ter que ser corrigido. A inflação que está em torno de 6,5% deve ir para 7%, com qualquer presidente. E o presidente que entrar vai ter que cuidar disso. Atrair os empresários para investimento, esse investimento aumentar o número de emprego e fazer a economia rodar. Isso nós vamos levar tranquilamente o ano de 2015 inteiro, seja lá o presidente que for. Perspectiva boa para o Brasil, só em 2016, se a gente fizer a lição de casa durante todo o ano de 2015. Chagas, isso é uma perspectiva otimista, otimista, estou sendo otimista, para não assustar o telespectador, né? Nem o Macaé aqui, né? Eu estou ficando nervoso. Teremos uma mudança, mesmo que a presidenta seja eleita, vai ter uma mudança na composição da equipe, vai ter uma redirecionamento na política econômica do governo. Isso é fundamental. Ninguém sabe qual vai ser. Então, na verdade, é um ano de muita incerteza, né? E esse é o problema, a incerteza, né? A incerteza do empresário investir. Ele não sabe qual vai ser a condução da política econômica daqui para frente. Vai ser mais do mesmo ou nós vamos ter uma nova política? E que política nós vamos ter? Basicamente, nós vamos ter que mexer no tripé da economia nacional, que deu bons frutos durante anos, depois foi mexida a nova matriz econômica criada pelo atual governo e que se mostrou um fracasso. É o superávit primário, goste ou não goste, superávit primário, câmbio flutuante, e também meta de inflação, combate à inflação. A inflação tem que chegar a 4,5%. Se a inflação não chegar a 4,5%, ela ficar rondando 6,5%, consome o bolso do trabalhador e nós vamos entrar nessa situação de estagnação que nós estamos vendo. Exatamente, viu, Dano? Para você ter uma ideia, só no Parque Industrial, esse ano, estamos já 10 meses, né? De janeiro agora, a setembro dá 10 meses. Já perdemos mais de 2.000 frentes de serviço. Só no Parque Industrial. Olha que a gente abrange os 9 municípios da Baixada Santista. Parque Industrial se diz de e Cubatão. Só o Parque Industrial. Mais de 2.000 frentes de serviço nós já perdemos no Parque Industrial. Né? Isso, os trabalhadores que têm mais de um ano que passa pelo sindicato. Agora você imagina aqueles que têm menos de um ano que a rescisão dele recebe na empresa. Nem passa pelo sindicato? Nem passa pelo sindicato. Isso aí nós temos dificuldade de computar, mas os que passam pelo sindicato nós computamos. Houve uma aceleração assim, do desemprego. Como eu disse, só esperava isso ocorresse em 2015. Esperava que o tempo da política fosse mais rápido do que o tempo da economia. Até eu acreditava que seria uma reeleição fácil. Como houve uma aceleração da economia, né? Uma desaceleração da economia muito rápida, pegou muita gente de surpresa, o desemprego começando muito antes do esperado. Agora não tem solução, né? Vamos ter que fazer a lição de casa. Ou aumenta os investimentos, ou nós vamos ficar nessa situação patinando e corremos risco, que nem o Santana falou, não perder só 2015, perder 2016. Quem assumir o poder vai ter que mostrar claramente, ó, a minha política é essa, para os investimentos voltarem para a economia nacional e em 2016 começarmos a crescer novamente. Senão nós vamos ficar patinando. E o Sintracomos tem que tipo de política, que tipo de forma de discutir, de debater com os empresários, enfim, para que essa situação seja pelo menos minimizada? Porque as dificuldades estão colocadas aí, né? Exatamente. Nós sempre estamos fazendo alguns debates, algumas conversas com o patronal. Por exemplo, no caso da construção civil, é o Sinduscom, aqui que nós conversamos, e o pessoal da montagem industrial, né, para a gente arrumar para tentar uma forma como poder alavancar esse setor para poder gerar mais emprego, né? Porque nós temos que proteger o emprego, mas como gerar? Mas a situação hoje que está do país, há uma incerteza, nós ficamos na incerteza. A eleição,
os nossos candidatos, nós estamos apreensivos, querendo saber o que é que os candidatos vão nos oferecer real, concreto. Porque o negócio é para ontem, não é para demorar muito. Mas até agora nenhum deles apresentaram de direito de fato que ele vai apresentar para poder o país dar uma alavancada. Acho que só no segundo turno que a gente vai poder ter essa noção, né? Porque ficam 2 candidatos, né? Ou candidatas, não é como indicam as pesquisas, e aí fica mais fácil, 10 minutos para cada uma, vão ter 3 ou 4 debates no segundo turno, não sei quantos serão, né? E aí você tem uma contra a outra ali, né? A discussão ali fica claro, não tem como, né? Tem que explicar, tem que responder o que está colocado, né? Okay. Exatamente. E agora eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos assistindo agora, de dizer o seguinte, tem que ficar muito atento e tem que votar, velho. Se você gosta ou não gosta de política, tem que votar. O maior analfabeto é aquele analfabeto político. Por que eu digo isso que você tem que votar? Porque em 75 houve uma insatisfação muito grande quando o Jânio Quadros ganhou em São Paulo para ser o governador de São Paulo. Porque a população não quis ir às urnas para votar, quer mudança, mas não quer ir à urna para votar. Aí o que aconteceu? 35% que votaram e 65% ficaram numa insatisfação violenta, porque não queriam o Jânio Quadros como governador, mas já que ele não foi à urna, prevaleceu a minoria, né, colocando ele no poder. Então a população tem que também estar atenta para isso. Se você quer mudança, para querer mudança, tem que ir à urna lá votar. Gostando ou não gostando, você quer mudar, mude lá, tem que mudar na urna. Porque se você não for lá, de qualquer forma nós iremos ser governados por alguém. E se você que quer mudança não for às urnas, o que é que vai acontecer? Vai continuar na mesmice e as mesmas pessoas que estão aí na maior tranquilidade. O Macaé está tocando um ponto interessante, importante, e nós estamos falando aqui sobre a eleição para o cargo executivo. E passa muitas vezes ao largo aí a questão dos parlamentares, do poder legislativo, porque não adianta nada a gente se empenhar para votar, para escolher o nosso melhor candidato, de acordo com o nosso consenso, para ser o governador, para ser o presidente, se votar com desleixo para parlamentar, para deputado federal, estadual, para senador. Então eu acho que o eleitor ele tem que fazer com muita serenidade essa escolha, fazer um estudo do retrospecto do seu candidato, ver as propostas e depois de eleito, cobrar realmente do seu eleito para o Poder Legislativo uma postura que honre o voto da pessoa, né? Porque não adianta achar que só o Poder Executivo vai resolver todas as questões, porque ele depende muito do Poder Legislativo. Então, nessa hora, o eleitor tem que fazer valer a importância do seu voto. E é interessante o que o Santana está falando. Normalmente, o eleitor brasileiro, a maioria do eleitor brasileiro, ele decide o voto para o Legislativo nos 15 últimos dias. E às vezes ele decide sem pensar. E é fundamental que ele decida consciente. Pode ser por este ou aquele interesse, mas tem que decidir consciente de quem está votando, que vai representá-lo. Porque se nós não tivermos um legislativo também que defenda os interesses do eleitor, o executivo, como o Santana falou, também não adianta. Deve sair agora uma pesquisa do Jornal da Orla, deve estar? Isso, no final de semana agora publicaremos uma pesquisa feita pela UP, Estudos de Pesquisa, para intenção de voto em Santos. Em Santos, para presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Nós veremos aqui o grande número de não sei para o... Será enorme, gigantesco. Nós estamos aqui há 20 dias das eleições. Isso. Para o Legislativo, com certeza será enorme. Então nós estamos deixando de discutir uma matéria que é de suma importância. Não existe executivo fazendo aquilo que é do interesse nacional se você não tiver um legislativo consciente das suas funções. Só voltando rapidamente à questão dos números, da questão inflacionária, né, Macaé? Você citou o Sinduscom, que é o sindicato patronal na área da construção civil, e eles têm lá um indicador, você deve conhecer, o CUB, né, o custo unitário básico da construção civil, que é o índice que afere aí os aumentos, a questão de salários, né, a questão de material de construção, essa coisa toda. E o índice eu estive acompanhando agora recentemente, nós estamos no mês de setembro, né, o índice do ano já chega próximo de 7%. É extremamente preocupante, né? Bastante preocupante. Muito preocupante, né? Porque se você tem uma meta inflacionária de 4,5% a 5%,
né? E se os índices da construção civil, né, de custos da construção civil, já chegam em setembro, acima de 6,4, 6,5, né? O que vai dar no final do ano? A inflação hoje, oficial pelo IPCA, está em 6,51, isso é a média. Como você falou, do Sinduscom está 7. Não chegou a 7 ainda, mas está aproximando-se. Você pega Temos mais 4 meses aí. Você pega de serviço, está rondando entre 8% e 8,5%. Isso tudo com a energia reprimida, com combustível reprimido e com transporte coletivo reprimido. Hoje, na real, a inflação no Brasil está em torno de 8%. Se realmente nós não tivermos esse represamento de preços administrados e mostrássemos toda a inflação de preço de prestação de serviço e da construção civil e de outros mais, o INCC também, que é da construção civil, nós verificaremos que 6,51 não corresponde à realidade. É 6,51 realmente pelo IPCA, que pega mais o consumo, mas na realidade a inflação do brasileiro ronda 8% ao ano. É muito. E quem vai ao supermercado percebe que claramente o que está acontecendo. A da alimentação no início do ano estava 9%. Isso que impacta muito. A alimentação, porque pega a dona de casa. Hoje a carne mesmo, o quilo da carne hoje está representando 40%. O quilo da carne, 40% está representado. Quer dizer, de janeiro a setembro, em 10 meses, já representa 40%. Agora você imagina o restante das mercadorias. Rapidamente, Boturão, não pode deixar a inflação fugir no Brasil. Deixou a inflação fugir, todos pagam, principalmente de baixa renda. Claro, sem dúvida nenhuma. Mais um break, não é, gente? Ela é igual graxa. Não, e tem outra coisa que é diferente. Se você vai nos bancos conversar com o gerente de banco, esse pessoal todo, o pessoal diz que não. O que eles falam para você? Nós não estamos entendendo nada. Porque há 15 anos atrás, na época inflacionária, você tinha os investimentos, as aplicações financeiras que mais ou menos acompanhavam. Então, quem tinha dinheiro ia se segurando. Hoje a poupança pega. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso terceiro e último bloco aqui do painel regional, com prazer conversando com o Macaé, presidente do Sintracomos, né, o Marcos Braz Oliveira, o Fernando Chagas participando em mais desta edição do painel regional e também a companhia sempre importante do Marcos Santana. Então os três aqui, vou abrir o plano aqui para se poderem ser, aí estão, os três e comigo 4 aqui na mesa dessa edição do painel regional com muito prazer, né? Bom, a gente já falou sobre uma série de assuntos importantes, uma série de assuntos que tem a ver com a eleição, com a economia do país. Eu queria só colocar aqui uma questão polêmica que surgiu ontem, não tem nada a ver com a economia, nem com o processo inflacionário, mas todo mundo acompanhou o caso envolvendo o goleiro Aranha dos Santos, no jogo lá de Porto Alegre com o Grêmio, né? A questão do racismo, a moça que foi flagrada pelas câmeras da ESPN Brasil xingando a Aranha de macaco, acabou indo depois participou de um programa da Globo, né? E gerou essa polêmica toda. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil porque já tinha um antecedente, né, de uma outra situação assim, enfim. E agora, ontem ou anteontem, não estou bem certo, né, surge a figura do Pelé, Edson Arantes do Nascimento, né, no sentido contrário da coisa, né, batendo de frente com essa situação toda, dizendo que o Aranha exagerou, que isso é assim mesmo, não tem nada a ver essa coisa, quanto mais se fala nisso, é que nem massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce, quanto mais fala esse negócio de racismo, pior é, mais racismo tem. Se eu, no meu tempo, né, fosse reclamar disso, né, eu não jogaria mais e suspenderiam, todos os times seriam suspensos, entendeu? Então acho que o Aranha exagerou, uma bobagem, o cara xinga a gente mesmo no campo, xinga de macaco, xinga de negro, xinga não sei o quê. O negócio é tocar a bola, fazer gol, e no caso do Aranha, fazer as defesas dele lá, que ele dá a resposta. O que você acha, Macaé, sobre isso aí? Essa coisa do racismo aí, o que aconteceu lá em Porto Alegre, essa repercussão toda, e a intervenção do Pelé, né, que sempre é polêmica, né? Olha, doutor, eu vou te falar. O Pelé, enquanto ele faz alguns comentários, vamos dizer assim, fora de época. Porque é inadmissível uma situação desse nível. O camarada, se ele vai deixar quieto, essa coisa, o que vai crescer. Exatamente como você falou, igual a massa de bolo, o cara vai batendo e vai crescendo. Não, o cara tem que se manifestar em dignidade mesmo, tá, e está certo, o Aranha está certo, não está errado. Está certo. Felizmente a menina foi pelo impulso, naquele embalo e tal, mas está certo, o clube tem que responder, ela tem que responder pelo que fez. Lembrando que racismo é crime, né?
é crime tudo. O que você faz, você tem que estar preparado também para responder. Sempre, quanto a uma ação, há uma reação. Se você o fez, vai responder pelo que você fez. Não tem essa. Se depois se arrepende e tal, é outra conversa. Mas ele não está errado, não. Ele está certo. Eu acho que todos que acontecerem isso têm que se manifestar mesmo e ficar indignado com isso. Entendeu? Porque não é admissível uma situação dessa no país. Nós estamos no século XXI. Isso lá, 30 anos atrás, tudo bem, poderia ser uma situação. Mas no momento que nós vivemos, ainda é admissível uma situação desse nível. O Aranha está corretíssimo. Então, o Macaé se posiciona radicalmente contra a posição do Pelé. E pelo sorriso, pela risada, eu já acho que o Chagas também vai na mesma linha do Macaé. Eu estou errado, Chagas? Eu tenho dois ídolos, Emerson Fittipaldi e Edson Arantes do Nascimento. Com todo o respeito que merece o Pelé, são épocas diferentes. Hoje nós estamos no século XXI, com a Constituição Democrática de 1988, não se admite, no mundo de hoje, racismo e qualquer outro tipo de discriminação. Infelizmente, dessa vez, acho que o Pelé não fez um gol. Se fez um gol contra. Eu acho sim que tem que denunciar, e aí não seria nem racismo, seria injúria racista, porque foi feito de forma geral. O racismo é quando é feito individualmente. E hoje, com a telecomunicação, com a tecnologia, né, ficou muito claro que os torcedores, em especial uma menina, realmente xingou o goleiro. Não tem alternativa que não seja a punição. Essa punição não vai ser prisão, essa punição vai ser serviço prestado à sociedade, mas tem que punir. É inadmissível hoje você ter qualquer tipo de preconceito, nem se seja de homofobia, de racismo, do que quer que seja. O Brasil não pode admitir essa situação. Marcos Santana, o que você pensa aí do que aconteceu lá no caso do Aranha com Pelé, o jogo do Grêmio e a declaração do Pelé? O Pelé não é a primeira vez que ele dá uma bola fora quando ele emite uma opinião, né? Eu concordo com o Romário que o calado, o Pelé é um poeta, né? Agora, mais lamentável do que essa declaração agora, eu acho que é a postura do Pelé ao longo da trajetória dele como um atleta negro, que serviu de exemplo para várias pessoas, projetou o Brasil para o mundo, várias pessoas tinham como referência. Então ele durante a carreira dele, parece que ele era loiro, de olhos azuis, porque ele nunca falou sobre a condição de negro, o preconceito que ele eventualmente sofria, a situação de outros negros menos favorecidos economicamente, socialmente. Ele sim poderia, com a visibilidade que ele tinha como atleta, com personalidade, ele poderia chamar atenção para esse problema e lutar contra o preconceito, coisa que ele não fez durante a carreira dele. Eu acho que o Macaé e o Chagas também colocaram com perfeição, né? O momento em que o Pelé jogava, né, anos 60 e princípio de anos 70, a cultura era outra, né? Era outra, o Negão, ou não sei o quê, ele mesmo, né? Narrações esportivas do Negão e tal, não sei o quê, essa coisa era admissível. Hoje a situação tomou uma proporção completamente diferente, né? O mundo, a cultura mudou completamente e realmente acho que não dá para aceitar a situação aquela. Foi uma agressão, né, verbal que o Aranha sofreu ali da torcedora. A torcedora foi flagrada xingando o Aranha de macaco. Mas se você acompanha a câmera, né, atrás do gol tem 5 ou 6, inclusive um negro, né, fazendo aquela coisa de imitando macaco, né, e urrando, fazendo o som que o macaco produz, enfim, né? Quer dizer, uma coisa completamente descabida e sem sentido nenhum, né? Acho que o Pelé gerou mais uma polêmica, né? Mais uma discussão, e grande parte da mídia, pelo menos o que eu pude acompanhar no dia de ontem, foi contra a declaração do rei, né? Nós estamos falando aqui de um caso do atleta de ponta, né? De um dos maiores times do Brasil, né? E dos casos de discriminação e preconceito que acontece todos os dias, aí, né? Com pessoas, com anônimos, né? Então é contra isso que nós temos que lutar, não apenas contra o preconceito sofrido pelo Aranha, né? Mas pelos negros, de um modo geral, ou das pessoas menos favorecidas do país inteiro. E Santana, eu vou mais além, Boturão. Eu sou favorável à punição do Grêmio. O time também tem que ser punido. Para que da próxima vez tenha maior cuidado. Hoje tem com a tecnologia, tem como você identificar e coibir aquele tipo, prevenir aquele tipo de ação. E até para o próprio cidadão, torcedor, acusar este aqui que está fazendo, praticando atos de racismo, para que isso não se repita. Não tem mais cabimento, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de discriminação nos dias de hoje. Diga, Macaé. Não, deixa eu te lembrar que, olha, outro absurdo do rei, antes da Copa, houve aquele acidente com óbito em São Paulo, lá no estádio Itaquerão. do Taqueirão. Do Corinthians.
Aí tal, aí fica tudo parado, não pode movimentar nem nada. Aí o ilustre rei foi dar uma entrevista, falou, gente, tem que liberar isso aí porque a Copa está chegando e tal. Isso aí é normal, acontece na construção civil sempre. Trabalhador cair, chegar óbvio. Pô, eu não ouvi a mensagem e tal, mas eu fiquei indignado. E quem fez o comentário que falou para mim foi o Ramalho da construção. O Ramalho ligou indignado, o Ramalho deu até uma entrevista também, falou um monte e tal. Eu falei, eu não estou acreditando, estou vendo isso. Quer dizer, a vida não vale mais nada? Quer dizer, que acontece, a gente sabe que acontece, né? Mas por descuido, né? Relaxamento, falha na segurança, das pessoas. A normal não é. A imprudência, a negligência, mas não é. A vida não tem preço. Claro. O trabalhador ele tem que chegar na sua obra, em qualquer setor dele que ele trabalha, ele tem que voltar inteiro para casa. Não tem dúvida. Né? Poxa, Uriel... agora você imagine, por isso que deixa para lá, eu fico nervoso. Deixa o meu ídolo sossegado. Uriel Vilas Boas, mais uma vez conosco, diz assim, por que o movimento sindical estudantil, a Associação de Moradores, não discutem possibilidades para eleger representantes para os cargos, principalmente do Legislativo? A classe patronal faz isso com muita competência. Qual é a opinião de vocês? O que você acha, nos últimos tempos, além do desinteresse pela política geral, inclusive dos jovens, ou principalmente dos jovens, né, houve uma cooptação, né, dos movimentos populares e dos sindicatos e das entidades representativas, né. O governo federal trouxe para o Estado, para o Estado, né, esses movimentos e diminuiu muito. A par do que eu já falei, há um desinteresse geral da sociedade pela política, o que é muito ruim. Para o Marco Santana, o Silvio diz assim, né, por que a Justiça Eleitoral e do Estado não faz aí uma verificação com relação à lei da ficha limpa para candidatos e também para concursados e quem está no poder? Deu para entender aí, não? Acho que ele está querendo a aplicação em si da lei da ficha limpa e evitar aberrações como essa do Paulo Maluf, quase diariamente pedindo voto para nós, né? Ele não pode sair do país, mas pode se candidatar a um cargo eletivo, né? Uma coisa, eu acho que é isso que ele está querendo. O TRE derrubou a candidatura do Maluf, da Soninha Francini, mais 60 e tantos outros candidatos aí, né? Que tem um recurso ainda, né? Tem um recurso para o TSE. Né? E ele pode, enquanto não tiver o julgamento transitado em julgado na Justiça Eleitoral, ele pode expor seu nome para... Pode fazer campanha. Aliás, o TSE tem que ser mais rápido, mais ágil com relação a isso, para não correr o risco do candidato ser cassado, sem pedido de concorrer, mas aparecer lá na urna, né? A lei da ficha limpa, ela vai causar problema durante muito tempo ainda, né? Porque é uma lei que foi imposta e que fere alguns princípios da Constituição, né? O trânsito em julgado. Já não discutimos mais o trânsito em julgado para ter condições de eleição, mas da tramitação desse processo, que por mais rápido que seja, a Justiça Eleitoral é rápida, ainda assim ela é devagar pelo curto período da eleição. E fica essa dúvida. O José Arruda, candidato a governo de Brasília, eu não sei se ainda lidera as pesquisas, ele liderava as pesquisas e é considerado um ficha suja. O Heraldi diz assim, Macaé, por que quem trabalha na construção civil é tão mal remunerado? O que pode ser feito para aumentar o salário de quem trabalha nesse setor? Olha, Heraldi, respondendo para você, realmente a remuneração é pouca, porque hoje o piso da categoria, por exemplo, um qualificado hoje, que é o profissional, é de R$ 1.503, né? O ajudante é de R$ 1.153. Só que tem uma tradição dentro da construção civil, que as pessoas não percebem esse salário, eles trabalham por tarefa. Por exemplo, hoje mesmo nós temos os grandes empreendimentos aí, hoje um bom pedreiro, um bom azulejista, o bom camarada que faz a massa fina e tal, ele hoje está faturando uma média de 8 a 10 mil reais mês dentro da construção civil. Ou seja, hoje é uma remuneração bastante significativa. Significativa. Obviamente, se você falar de que piso, não tá realmente, isso, né? Não é? E mesmo assim, nós ainda protegemos o piso, porque o patrão, ele aproveita desse objetivo, porque é uma coisa que não... Quando chegar na reta final, na aposentadoria dele, não vai computar essa grana que ele está pegando. Sim. Né? Não vai computar que ele está registrado em carteira. Mas mesmo assim, se a gente não for cuidadoso com esse piso, que é o mínimo da categoria, o patrão, na prática, ele não quer dar nada. Porque ele fala, olha, o pessoal já está ganhando bem, pega por tarefa e tal. Mas eu falei, não vamos proteger. Porque um dia essa febre acaba, dessas grandes construções, dessas grandes coisas, pelo menos um mínimo do mínimo nós vamos garantir para a categoria. Ok?
Muito bem, é verdade. Tá certo, E aí a tá importância da mas... qualificação do profissional, né? Para não que reverter essa lógica de não o profissional procurar um emprego, mas o empregador procurar o bom profissional para a sua obra, né? Exatamente. E você me permite, doutor, ele fala nisso, nós temos há mais de 10 anos no sindicato a Escola de Qualificação Profissional. Para você ter uma ideia, nós temos solda, temos drywall, temos elétrica, por exemplo, elétrica, comandos elétricos e... Não, tem a NR não, eu falo elétrica, comandos elétricos e aquela parte de que é... Joca tubulação. Está soprando aqui, mas não está chegando E aqui. tubulação, que me falhou agora. Hidráulica. É gratuito. Entendeu? É gratuito. Perfeito. E nós o fazemos no sindicato. E quando o trabalhador não vem, nós fazemos alguns convênios com a comunidade, com o padre, já fizemos no Morro da Nova Cinta, na Praia Grande, tal, para ir mais próximo da comunidade, porque às vezes ele não tem nem o dinheiro da passagem. Macaé, foi um prazer receber você aqui. Obrigado, até uma outra, viu? Valeu. Obrigado, doutora, e estamos à disposição. E obrigado aqui aos colegas, ao Fernando e ao Santana, que foi prazeroso esse bate-papo aqui juntos. Fernando Chagas, foi bom o seu retorno, hein? Até uma Um próxima em breve, bem breve, tá bom? Obrigado, Chagas. Talvez na próxima quinta. Sem dúvida. Santana, valeu, Santana. Obrigado. Agradeço, boa tarde a todos. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui, de segunda a sexta, painel regional, às 10 para as 2 da tarde, não é? Enquanto estamos com o horário eleitoral, reprise às 7.